Você sabia que a ciência já chegou num número onde o ser humano como espécie alcança o seu maior nível de tristeza? Sim, a ciência já chegou nesse número e se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te contar que número é esse e os motivos que geram esse pico de tristeza. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo, professor universitário e fundador desse canal Felicidade Científica, especializado em felicidade e motivação. Então, sem mais embromação, Eduardo, que não sou eu, solte a vinheta. No início de 2020, o economista David Blankenflower, ex-membro do Comitê de Desenvolvimento Econômico do Banco da Inglaterra, ele desenvolveu uma pesquisa em mais de 134 países, onde ele conseguiu desenvolver uma coisa chamada curva da felicidade. E nessa curva da felicidade ele descobriu que tem alguns picos de felicidade, mas sim, existe um momento do ser humano onde ele, de um modo geral, ele alcança seu maior nível de tristeza. E essa é a temática desse vídeo. Já te adianto que a adolescência, em muito, é um dos momentos da vida onde a gente consegue desenvolver mais felicidade. E aí é fácil entender o adolescente ainda ambicionando tudo na vida, sonhando com uma porção de coisa, tendo muitas possibilidades, mesmo se não tiver muitos recursos. E aí aquela famosa tem a vida inteira pela frente. Então, a adolescência, você já consegue até imaginar o motivo do por que isso acontece. Mas aí vem a pergunta, né? Qual é o momento onde o ser humano, de um modo geral, ele alcança esse maior nível de tristeza? Esse nível, segundo esse economista, ele chega ali depois dos 40 anos. Eu não sei se você conhece uma pessoa de 40 anos ou se já passou, essa pessoa já passou pelos 40 anos. Eu, particularmente, eu estou com 42 e realmente bate um negocinho ali. Você começa a perceber que a vitalidade já não é exatamente como era dos seus 20 anos. Você já começa a ver que você já não é mais um garoto, por mais que a minha mentalidade eu me imagine um garoto de 20 anos. Mas a gente sabe que a gente já passou por uma porção de coisas já, a gente já não nasceu ontem e que, em muitos casos, já teríamos passado pela primeira metade da nossa vida. Então isso muitas vezes pode bater uma reflexão. Mas aí vem a pergunta, né? Porque qual é o momento desse depois dos 40 que a ciência apontou como o pico da tristeza? Eu te falo, segundo o estudo desse economista, a idade em países desenvolvidos foi em 47,2 anos e em países em desenvolvimento 48,2 anos. E isso normalmente acontece porque nessa década dos 40 aos 50, você está fazendo uma transição. Você ainda começa a década com muitas ambições, muitos desejos. Você vai vendo e vai se deparando com as suas potências e também com as suas fraquezas. E em muitos casos, você vai ajustando as suas aspirações à sua realidade. Então, assim, por mais que você alcance muito na vida, talvez aquela sua maior aspiração da vida, você de repente nunca alcance. Ou não chegue tão perto do que você já esperou. E a capacidade de começar de desejar menos e ser mais grato ao que você já tem, talvez seja o maior aprendizado dessa década de vida. E aí, segundo esse mesmo estudo, por volta ali dos 47, 48 anos, o ser humano chega no seu pico de tristeza, mas após os 50 anos, caso essa fase tenha sido superada com sucesso, porque não à toa, transtornos depressivos são muito frequentes em pessoas também mais velhas, quando você consegue separar esse momento, você realmente começa a entender e valorizar as suas potências, ter mais autocompaixão com as suas fraquezas e, naturalmente, isso vai te trazer mais gratidão pelo que você tem e isso vai te fazer, por exemplo, em vez de você ambicionar mais coisas, em prol dessa ambição, você abandonar uma porção de coisa, colocar várias situações para segundo plano,
você começa a mais valorizar as suas relações. E essa mudança, inclusive, é verificada nessa questão cerebral, que nesse estudo também aponta. Então, você tem ali uma regulação maior da dopamina e você tem mais valorização de outros neurotransmissores que valorizam essa questão dos relacionamentos mais duradouros, como a vasopressina e a serotonina, que é o neurotransmissor do prazer e que valoriza o momento. E, logicamente, eu estou falando de uma curva da felicidade que pode ser um pouco diferente para cada pessoa, então não é incomum você ver pessoas com mais de 50 anos com depressão, pessoas com menos de 40 ou no início de 40 completamente satisfeitas com a sua vida, mas esse estudo ele trabalha com a questão da estatística em mais 134 países, onde cada país tem sua realidade e seu contexto. Então, se você está chegando perto dos 40 ou se você está nos 40, começa a refletir sobre isso. Não é você abandonar a sua motivação, abandonar suas ambições, mas você, até com a maturidade, você tem uma chance maior de gerar metas mais reais, mais próximas do alcançável. Quantas vezes na minha vida, e olha que eu sempre me achei uma pessoa meio pé no chão, eu me coloquei em metas que no fim das contas eu sabia que eu nunca alcançaria da maneira como eu me propus. Não é dizer que existem coisas impossíveis, não é. Porque tudo pode acontecer na sua vida se você se movimentar. Mas por exemplo, você inclusive entender o caminho do sucesso. Porque um dos grandes erros das pessoas e que maiores geradores de frustração é que as primeiras metas de um projeto, elas sejam irreais. Por exemplo, eu montar esse canal do YouTube e esperar que daqui a um mês vai ter 100 mil inscritos, que vai ser um sucesso estrondoso. Não é assim. E para isso acontecer, eu preciso me colocar metas mais reais, como entender que esse canal ele vai ser um portfólio para o meu trabalho. Pessoas vão poder olhar para esse canal e me procurar como terapeuta. Ou me colocar uma meta, como eu me coloquei, de produzir vídeos por 1 ano ininterruptamente. Isso eu sei que não depende de ninguém. Agora, a quantidade de inscritos vai depender sim, e eu já tive outros canais, e eu sei porque eu já me coloquei isso como meta. E quando eu não alcancei, eu me frustrei. Então, uma das grandes sacadas para você desenvolver bem essa felicidade, você se afastar desse pico de tristeza, é você focar nas suas qualidades e ser mais grato pelo que você tem. Beleza? E aí, curtiu esse vídeo? Caso você tenha gostado, se inscreva aqui no canal, porque toda semana nós colocamos vídeos sobre felicidade, bem-estar, motivação, e eu tenho certeza que se você nos acompanhar, a gente vai fazer sua vida um pouquinho mais feliz ou te ajudar nisso. Tudo bem? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!